Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje estaremos trazendo mais uma aula aqui para o canal Instituto Ensino de Potência, dessa vez mais uma aula de revisão, onde hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a aula de geometria plana, tá? Sobre esse conteúdo que é muito importante e é muito cobrado no Enem. Hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre os quadriláteros. Só que antes da gente começar essa aula, eu queria lembrar para você que se você assistir a aula até o final, no final vai ter uma surpresinha para você que com certeza você vai gostar muito e com certeza vai ajudar muito na sua nota de matemática do Enem. Então, assista esse vídeo até o final, assista essa aula até o final, que com certeza no final você vai ter uma surpresa que você vai gostar muito. Então vamos lá. O que é geometria plana? A geometria plana é a geometria, a parte da geometria que trata basicamente de duas dimensões. Daí dentro da geometria plana a gente tem os mais variados tipos de figuras. Entre elas a gente tem os quadriláteros. Por isso, hoje nessa aula a gente vai estar tratando especificamente dos quadriláteros e nas aulas posteriores a gente vai estar tratando a respeito das outras figuras. Então vamos lá. O que a gente tem? A gente tem que os quadriláteros são casos específicos de quadriláteros além do quadrado. Então o quadrado é um tipo de quadrilátero, mas a gente tem outros tipos que também podem cair nos exercícios do vestibular e também no Enem, como por exemplo quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, trapézio e assim por diante. Então, por isso, hoje a gente vai aprender um pouco a respeito de cada um desses quadriláteros e entender como determinar a sua área, o seu perímetro e como resolver exercícios que têm esse tipo de conteúdo. O primeiro quadrilátero que a gente vai estar tratando é o paralelogramo. Então, basicamente, aqui a gente tem a representação de um paralelogramo. Um paralelogramo, ele não tem as suas linhas laterais ortogonais. O que quer dizer linhas ortogonais? Basicamente, quando eu tenho linhas assim, que elas formam um canto reto aqui, elas são ortogonais. No caso, elas são perpendiculares ou ortogonais. No caso do paralelogramo, se você observar, aqui ele tem um ângulo que é diferente de 90 graus. Por isso, quando acontece esse tipo de situação, a gente tem um quadrilátero que é denominado de paralelogramo. Então aqui a gente tem um exemplo de paralelogramo. Mas daí entra uma grande questão, gurizada. Como que a gente faz para calcular a área? Como que a gente calcula a área de um paralelogramo? É totalmente simples, se liga na dica. A área do paralelogramo vai ser a mesma coisa que a área de um retângulo. Vai ser o valor da base vezes o valor da altura. Então a área de um paralelogramo é basicamente o valor da base vezes o valor da altura. Então basicamente esse daqui é o nosso valor da área do paralelogramo. Então se você tiver o valor da altura e se você tiver o valor da base, você consegue calcular o valor da área do paralelogramo. E se você quiser saber, por exemplo, qual que vai ser o perímetro do paralelogramo, é simples. Vamos chamar isso aqui de L1. Então, o perímetro do paralelogramo vai ser 2 vezes a base mais o L1. Por quê? Porque esse lado aqui também é L1 e esse lado aqui é igual à base. Então, no caso, vai ser B mais L1 mais L1, que é a mesma coisa que B mais L1 vezes 2. Então, se você quiser saber o perímetro de um paralelogramo, é basicamente isso daqui. E você sempre vai conseguir definir esses valores. Vamos supor que você vai precisar encontrar primeiro quem que é o L1. Provavelmente você vai encontrar por Pitágoras ou por relações trigonométricas. Então pode acontecer eventualmente que necessite isso. Daí vai depender do exercício, mas com certeza, se você precisar calcular, você vai conseguir descobrir. Outro exemplo de quadrilátero, que na verdade é o quadrilátero mais importante, é o retângulo. Então o retângulo é o nosso quadrilátero mais importante. O retângulo, ele é basicamente 4 lados. Esses lados eles não precisam ser iguais, podem ser lados diferentes. No caso, são 2 lados iguais, 2 lados iguais. Por exemplo, aqui o H, aqui vai ser H também. Aqui o B, aqui vai ser B também. Então aqui são duplas de lados iguais. Se vocês observar, todos os lados a gente tem cantos retos, por isso todos os ângulos aqui dos nossos vértices formam 90 graus. Para você determinar a área do nosso retângulo é totalmente simples. É o valor da base vezes a altura. Então, base vezes a altura vai ser o nosso valor da área do retângulo. E o perímetro também é totalmente simples. Vai ser 2 vezes a base mais a altura. Isso aqui é o nosso perímetro. Então, o retângulo ele é basicamente o nosso quadrilátero mais importante. E basicamente essas aqui são as formas de calcular a área, que é base vezes a altura, e o perímetro, que é 2 vezes a base mais a altura.
Um outro quadrilátero que também é muito importante é o quadrado. Por que o quadrado é muito importante? Algo que muitas pessoas não sabem. O quadrado, ele é o quê? Ele é um retângulo. Isso aqui confunde muitas pessoas. O quadrilátero, ele é um retângulo. Retângulo o quê? Com lados iguais. Então, um quadrilátero, que é um quadrado, certo? No caso, um quadrilátero quadrado, literalmente o quadrado, ele é um tipo específico de retângulo. Então, basicamente, o que é um retângulo? Um retângulo é basicamente uma figura plana que tem lados, que possui todos os ângulos internos como sendo 90 graus. Já o quadrado também tem todos os seus ângulos internos como sendo 90 graus, por isso que o nome é retângulo, ó, retângulo, ângulo reto. Então todos os ângulos são ângulos retos e o quadrado, ele é um tipo específico de retângulo que tem todos os lados iguais. Então muitas vezes cai pegadinha ali no Enem, é importante você ficar atento quanto a isso, que tem lá tipos de retângulo, daí tem o quadrado. Daí muitas pessoas acham, mas quadrado não é retângulo. Quadrado é retângulo, quadrado é um tipo específico de retângulo. E para você calcular a área, o perímetro do quadrado é totalmente simples. A área vai ser lado vezes lado, que no caso pode ser lado ao quadrado. Já o perímetro vai ser 4 vezes o L. Uma vez que todos os lados valem L, então o perímetro vai ser 4 vezes um lado. Então, basicamente, o quadrado ele é um tipo específico de retângulo, que é um retângulo com todos os lados iguais. E essas aqui são as formas de calcular a área e calcular o perímetro. E por fim, mas não menos importante, o nosso outro quadrilátero, que é o losango. O losango é basicamente essa figura aqui que parece uma bandeira de festa junina, mas esse aqui é o nosso losango. Se você observar, esse Dzão aqui, ele é o tamanho da diagonal maior e o Dzinho é o tamanho da diagonal menor. Se você quiser calcular a área do losango, vai ser o quê? Vai ser Dzão vezes Dzinho sobre 2. Por que sobre 2? Porque quando você está calculando Dzão vezes Dzinho, você está calculando basicamente esta área toda aqui. Você está calculando tudo isso daqui. Só que como você quer apenas da parte azul, você tem que dividir por 2, porque você não quer essas partes brancas. Então, por isso, a área do losango é Dzão vezes Dzinho sobre 2. E o perímetro também é simples, o perímetro é 4 vezes L. Uma vez que todos os lados são iguais, como todos os lados são iguais, você pode definir como sendo o perímetro 4 vezes o L. Então, basicamente, a área do losango é Dzão vezes Dzinho sobre 2 e o perímetro é 4 vezes o lado. Se você achava que acabou, não acabou. Agora sim a gente vai para o último, que no caso é o nosso trapézio. O que é o trapézio? O trapézio é basicamente um outro quadrilátero que basicamente ele é formado assim por uma figura sendo um pouco diferente, onde a gente não tem esses dois lados aqui iguais. No caso, esse lado não vai ser igual a esse lado, que a gente chama de base maior e base menor, ou base inferior e base superior. Quando você tiver um trapézio e você quiser calcular a área do trapézio, é totalmente simples. A área do trapézio é o quê? A área do trapézio é base maior mais base menor. Isso aqui multiplica a altura do trapézio e divide por 2. Então, basicamente, essa daqui é a nossa fórmula da área do trapézio. E se você tiver aí um trapézio, nem sempre esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui. Por isso a gente chama de L1 e L2. Daí, para você calcular o perímetro, nesse caso vai ter que somar Bzão mais Bzinho mais L1 mais L2. Então, no caso, esse aqui vai ser o nosso trapézio, o perímetro do nosso trapézio. Então, vamos agora resolver alguns exercícios, tá, do Enem, para entender como é aplicado esses conceitos, como esses conceitos são aplicados aí no Enem. Então, vamos lá. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamado de garrafões, correspondem a áreas restritivas. Aqui a gente tem, no caso, os garrafões do esquema 1. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, a FIBA, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação dos garrafões, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Então a gente tem aqui o esquema 2. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a 1. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o que aconteceu com a área do garrafão, se ela aumentou ou diminuiu e quanto que foi esse aumento ou essa redução. Então o que eu faço? Totalmente simples. Aqui eu tenho minha área inicial
e aqui eu tenho minha área final. Vou ter que calcular as duas áreas, calculando as duas áreas eu consigo comparar. Então é isso, mamão com açúcar. Se liga na dica. Área inicial, o que eu vou ter? Eu tenho um trapézio. Como que é calcular a área do trapézio? Você acabou de aprender, eu tenho certeza que você sabe. Como que é? É 600 mais, no caso a base maior, mais a base menor, que é 360. Então 360, isso daqui vai multiplicar pela altura, que é 580, e no final tudo isso divide por 2. Então o que você vai ter? Esse 2 pode simplificar com 580, 580 dividido por 2, 500 dividido por 2 é 250, 80 dividido por 2 é 40, então isso aqui é 290. 600 mais 360, isso é 960, vezes 290. Fazendo essa multiplicação, você vai ter 288.400. Feito isso, você já tem a área inicial, agora você vai para a área final. O que você vai ter na área final? A área final vai ser o quê? Vai ser o retângulo, então é base vezes altura. Então, 490 vezes 580. 490 vezes 580. Se você fizer essa multiplicação, o que você vai ter? Você vai ter 284.200. Então, como aqui é 284.200 e aqui é 278, eu sei que aumentou. Então, como eu sei que aumentou, eu já posso falar que isso aqui não é verdade, porque vai ser uma das três primeiras, no caso aumentou. Daí, para eu saber quanto que aumentou, basicamente eu pego esse cara e subtraio por esse cara. Então, eu vou ter 284.200 menos 278.400. Se você fizer essa conta, você vai ter 5.800. Como é 5.800, a alternativa correta é a alternativa A. Então é isso, pessoal. O exercício onde a gente teve que utilizar a área do trapézio, a área também de um retângulo, e a gente teve que comparar as duas áreas. Então é um exercício de geometria plana que cai no Enem. Então vamos lá agora, exercício 2, mais um exercício de geometria. Um fabricante recomenda que, para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado, são necessários 800 BTUs, desde que haja até 2 pessoas no ambiente. A esse número devem ser acrescentados 600 BTU para cada pessoa a mais, e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A seguir, encontram-se as 5 opções de aparelhos desse fabricante e suas respectivas capacidades térmicas. Então a gente tem aqui os tipos de aparelhos. O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão 2 pessoas mais uma centrífuga que emite calor. O laboratório tem forma de trapézio retângulo, com as medidas apresentadas na figura. Para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica que atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante. A escolha do supervisor recairá sobre o aparelho do tipo. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual desses 5 aparelhos ele vai escolher para esta área aqui, no caso para esse laboratório. Sabendo que essas são as dimensões do laboratório, sabendo que ele vai ter para cada metro quadrado 800 BTU, desde que hajam até 2 pessoas, e a gente sabe que vão ficar 2 pessoas, e mais 600 BTUs para cada aparelho, e a gente sabe que a gente vai ter uma centrífuga. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular a área do trapézio, que a gente sabe calcular, multiplicar isso por 800 e ainda somar 600 da centrífuga. Então é isso, mamão com açúcar. Como que eu faço? Se liga na dica. Primeira coisa é calcular a área, que no caso é base mais base vezes altura sobre 2. Então 3 mais 3,8, certo? Essa base mais essa base, vezes a altura que é 4. Então, vezes 4 e isso aqui divide por 2. Eduardo, mas por que tu não faz isso aqui como base? Porque essas duas linhas aqui são paralelas. Sempre as linhas paralelas são as bases. Então, como essa linha aqui é paralela com essa linha, elas vão ser as minhas bases. E como eu mostrei para vocês, nem sempre essas laterais são iguais. Aqui, por exemplo, é 4 e essa dimensão aqui não é 4. Então, por isso, nem sempre essas laterais são iguais. Beleza, então? Então, esse 2 aqui simplifica com o 4, que vai ficar 2. Então, o que você vai ter? 3 mais 3,8, isso é 6,8, que multiplica por 2. 6 vezes 2 é 12, 0,8 vezes 2 é 1,6. Então, isso aqui é 13,6. Essa aqui é a nossa área. Sabendo a área, eu sei que cada metro quadrado vai ser 800 BTU. Então, vai ser 13,6 vezes 800 mais 600 por causa da centrífuga. Então, mais 600. Isso aqui vai ser 10.880, no caso essa multiplicação,
mais 600. 10.880 mais 600, isso vai ser 11.800, 900, 100, 200, 300, 400. Então, 480. 11.480, a gente quer o que menor atende. No caso, é o de 11.500. 11.500 é o menor que é maior que 11.480. Portanto, o tipo escolhido é o 3. No caso, a alternativa correta é a alternativa C. Então é isso, pessoal. Mais um exercício onde a gente teve que calcular a área de trapézio. Como a gente pode ver, um tipo diferente de trapézio. Daí depois só foi resolver o final. No caso, multiplicar por 800 BTU para cada metro quadrado e somar com 600. Então vamos lá para o nosso terceiro exercício agora que a gente tem que resolver. A figura traz o esboço da planta baixa de uma residência. Algumas medidas internas dos cômodos são indicadas. A espessura de cada parede externa é de 0,2 metros e das paredes internas é 0,1 metro. Sabe-se que na localidade onde se encontra esse imóvel, o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, é calculado conforme a área construída da residência. Nesse cálculo, são cobrados R$ 4,00 por cada metro quadrado de área construída. O valor do IPTU desse imóvel em real é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o valor do IPTU desse imóvel. Como que a gente calcula isso? É totalmente simples. A gente calcula primeiramente a área. Sabendo a área, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 4, porque é R$ 4,00 por cada metro quadrado. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai calcular a área. Mas o que eu sei? Eu sei as dimensões internas. Como eu tenho aqui um retângulo, eu sei que a área do retângulo é o quê? É base vezes altura. Então, eu vou ter que identificar qual que é essa dimensão da base, sabendo que ele me dá as dimensões das paredes, e eu vou ter que multiplicar pela altura, sabendo também que ele me dá as dimensões da parede. Então é isso, totalmente simples. Depois de calcular a área, eu multiplico por 4 para saber o valor de IPTU. Então vamos lá. Se liga na dica. A área vai ser o quê? A base vai ser 3 mais 3. Então 3 com 3 é 6, mais as dimensões das paredes. Eu vou ter aqui duas paredes externas. E eu sei que cada parede externa é 0,2. Então 2 vezes 0,2 mais uma parede interna, que é 0,1. Então mais 0,1. Isso aqui multiplica pela altura, que vai ser 4 com 2 com 4,4. Então, 4 com 2 é 6, mais 4,4. Daí aqui eu vou ter duas paredes externas. Então, 2 vezes 0,2. Então, mais 2 vezes 0,2. E eu vou ter aqui duas paredes internas. Então, mais 2 vezes 0,1. O que eu vou ter então? Eu vou ter que a área vai ser 6 mais 2 vezes 0,2, isso aqui é 0,4, mais 0,1, 0,5. Então, eu vou ter 6,5, que multiplica 4,4 mais 6 é o quê? É 10,4. 2 vezes 0,2 é 0,4, mais 0,1 vezes 2. Isso aqui vai ser o quê? 6 com 4,4, 10,4. 10,8 vai ser o quê? 11. Então, eu vou ter aqui 11. Então, 6,5 vezes 11, eu sei que isso aqui vai ser 65 mais o quê? Mais 6,5. Por quê? 11 é 10 mais 1. Então, 10 vezes 6,5 é 65. 1 vezes 6,5 é 6,5. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 71,5. Sabendo que a área é 71,5, é só multiplicar por 4. Então, o IPTU, vamos chamar aqui de IPTU, vai ser 71,5 vezes 4. Que no caso, essa multiplicação aqui vai dar 286. Se é 286, a alternativa correta é a alternativa E. Então é isso, pessoal, mais um exercício de áreas. Dessa vez a gente teve que considerar as dimensões das paredes, que foi a grande sacada do exercício. Daí fora isso, é só operações matemáticas. Então vamos resolver mais um exercício, o último exercício dessa aula, para a gente então finalizar essa aula. Um senhor pai de 2 filhos deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostra a figura A, cujo comprimento seja 7 maior do que a largura, então 7 metros maior do que a largura.
Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar o terreno retangular cujas medidas, em metro do comprimento e da largura, sejam iguais respectivamente a. Então, o que o exercício quer saber? O exercício basicamente quer saber quanto que é x mais 7 e quanto que é x. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que identificar nesse exercício quanto que vale x. Para eu conseguir descobrir quanto que é x, é simples. Eu sei que a área desse cara aqui vai ter que ser igual a essa área aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que igualar essas duas áreas. Como que eu faço isso? Essa área aqui é de uma figura que a gente não aprendeu hoje. Mas daí você vai falar, Eduardo, mas é um quadrilátero. Gente, mas isso aqui não é um retângulo, também não é um trapézio. Por que não é um trapézio? Porque não tem dois lados que são paralelos. Portanto, como que eu resolvo isso aqui? Eu considero isso aqui como sendo dois triângulos, certo? Deixa eu dizer um pouquinho melhor. Aqui eu vou ter basicamente dois triângulos. Eu vou ter esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que identificar quais que são esses dois triângulos e calcular as suas áreas. Calculando as suas áreas, eu vou somar elas e eu sei que esta área aqui, certo? Esta área desse retângulo vai ter que ser igual a essa área. Assim, eu vou ter uma equação e eu vou resolver essa equação. Então, vamos lá. Vamos chamar isso aqui de área B. A área B vai ser o quê? A área B vai ser o quê? A área somada dos dois triângulos. Então, a área de um triângulo é basicamente base vezes altura sobre 2. Então, aqui a base é 3, a altura é 21. Então, 3 vezes 21 sobre 2. Mais, esse outro é base 15 e altura 15. Isso multiplicado vezes 2. Então, 15 vezes 15 sobre 2. Como o denominador é igual, eu posso simplificar isso aqui. Então, eu vou ter o quê? A vezes B, no caso, AB, 3 vezes 21. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 3, então, 63. Mais 15 vezes 15, 225. Então, aqui 225, tudo isso sobre 2, porque o denominador é igual. Então, a B vai ser o quê? 63 mais 225. Eu sei que 220 mais 60 é o quê? É 280. Mais 3 mais 5, 288. Então, eu vou ter aqui 288 sobre 2. 288 sobre 2 é 144. Então, eu já sei que a área aqui é 144. E essa área aqui vai ter que ser igual. Então, o que eu vou ter? Aqui a área é o quê? É base vezes altura. Então, eu vou ter o quê? X, que multiplica x mais 7, que é esta área aqui, vai ter que ser igual a 144. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter x quadrado mais 7x. Esse 144 que está aqui vai passar para a esquerda subtraindo. Então, 144. Isso aqui é igual a zero. Então, basicamente, eu tenho uma equação de segundo grau igual a zero. Como que eu faço para resolver? Fórmula de Bhaskara. Então, vamos aplicar Bhaskara. O que eu vou ter? Eu vou ter que x é igual a menos b, eu sei que o b é 7, então menos 7 mais ou menos, raiz de b ao quadrado, 7 vezes 7, 49, menos 4, que multiplica o 1, que é o a, vezes o c, que é menos 144. Isso aqui vai fechar a nossa raiz. Tudo isso aqui divide por 2. Então, o que você vai ter? Você vai ter menos 7 mais ou menos, raiz de 49, menos com menos aqui vai ficar mais. Então, 49 mais. 4 vezes 144. O que é isso? O que eu posso fazer? Eu posso fazer de uma forma mais simples. Eu posso primeiro fazer 4 vezes 100. Eu sei que 4 vezes 100 é 400. 4 vezes 40 é 160. Então, mais 160. E 4 vezes 4, 16. Então, mais 16. Então, eu separei ali a nossa multiplicação em 3 partes. 4 vezes 100, 4 vezes 40 e 4 vezes 4. Certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 7 mais ou menos. Aqui, o que eu vou ter? 49 mais 400 mais 160 mais 16. 400 mais 160 é o quê? É 560. 560 mais 16 é o quê? 560 mais 16 é 576. 576 com 49 é o quê? 586, 96, 606, 616, 616 com 9, 625. Então, aqui eu vou ter raiz de 625. Tudo isso divide por 2. Raiz de 625 é 25, então menos 7 mais ou menos 25 sobre 2. Não tem como ter uma medida negativa, então não tem como ser menos 7 menos 25. Só vai ter como ser menos 7 mais 25. Menos 7 mais 25 é o quê? É 18. Então, 18 sobre 2 é igual a 9. Portanto, x
é igual a 9. Se o x é igual a 9, o que eu vou ter? Eu vou ter que a alternativa correta é a alternativa B, porque é a única que me dá o x igual a 9. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta. Então é isso, pessoal, mais um exercício aí que envolve vários conceitos de geometria, inclusive equações de segundo grau, que é basicamente aquilo que a gente sempre fala. O Enem é uma prova que mistura vários conteúdos, por isso que é uma prova consideravelmente difícil na matemática, mas que com certeza a gente consegue resolver porque não é nada muito absurdo. E para você que ficou ao final desse vídeo, eu tenho uma surpresa para você. Você sabe que o Enem tá aí, o Enem já tá batendo na porta, mas ainda tem tempo de você garantir uma ótima nota em matemática. Para isso, basta você entender quando precisa fazer uma conta, quando simplificar contas, que nem essas coisas que eu faço aqui. Como que você pensa para conseguir fazer isso, porque é muito mais fácil você fazer 4 vezes 100, 4 vezes 40, do que 4 vezes 144. Esse cálculo mental ele é muito interessante. E eu lancei um e-book ensinando tudo isso para você. Lá eu ensino a economizar contas, lá eu ensino a fazer contas mais rápidas, como identificar quando não precisa fazer contas e muitas outras coisas para ajudar você na sua prova. Então, se você está interessado em ter uma ótima nota em matemática no Enem, acesse o link na descrição e também no comentário fixado. Adquira já o meu e-book que com certeza vai te ajudar muito na prova de matemática. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a nossa aula de geometria plana quadriláteros. Na próxima aula a gente vai trazer mais conteúdo sobre geometria plana. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.